Quando a gente fala de ter uma mentalidade, um mindset, uma mentalidade de crescimento, a gente está falando praticamente de... É muito relativo, né? As pessoas hoje estão vivendo um relativismo positivo, né? Elas estão vivendo um positivismo, assim, tipo, cara, ela vê uma live de um cara que é top, sei lá, de um Thiago Brunet, de um David Leonardo, de um Wendel, de um Pablo, sei lá, ela vê uma live e ela sai ali, ela acredita que está motivada, mas a grande verdade é que ela está entusiasmada. E tem um problema, né, dessa motivação barata. Essa motivação barata, ele teve uma descarga ali de adrenalina, de endorfina, de tudo que é ina, e ele sai ali temporariamente animado, mas não dá 1 ou 2 dias e o desânimo já vem. E aí ele vive no mundo do positivismo e tudo mais, e essa parada, e a grande verdade é que ele não consegue sair do lugar, né? Quem conhece pessoas assim? As pessoas não conseguem sair do lugar. Por quê? Porque elas não buscam a raiz das coisas, ela não busca as causas, né? Ela não vai buscar aquilo ali a fundo, ela está sempre de uma maneira superficial e rasa, e ela não entende o porquê que ela não vai a fundo. E a gente começou a falar de mentalidade. E a mentalidade, né, tirando essa motivação barata, esse positivismo, a gente está falando de alguns pilares que formam a mentalidade. São um conjunto de crenças e comportamentos originadas de um pensamento, é o que forma a mentalidade da pessoa. Se é uma mentalidade de progresso, né, de crescimento, ou se é uma mentalidade que vai colocar as pessoas para trás. No mesmo lugar que eu nasci e fui criado, eu fui nascido e criado com amigos, primos, entre outras coisas. Na mesma escola, os mesmos professores, praticamente o mesmo nível social, todo mundo ali na mesma. Por que algumas pessoas dali vão para frente e outras não vão para frente? O único ponto inflexível ali, o único ponto que direciona as pessoas é a mentalidade, a maneira como ela encara as coisas, a maneira como ela vê as coisas, tá? Então, para quem está chegando hoje, nós estamos falando sobre mentalidade, começamos ontem, falamos sobre esses 3 pilares, né? E hoje a gente vai começar a desmiuçar um desses pilares, que é a crença. E aí já vem um primeiro ponto. O que é a crença, né? O que é a crença? A crença, né, existe... A primeira coisa que a gente tem que entender que toda crença, seja ela positiva ou negativa, ela é uma crença limitante, tá? Tudo que você acredita te limita. Exemplo, se eu acredito que o dinheiro não traz felicidade. O que essa crença está fazendo comigo? Ela está me limitando a acreditar que não existe nada além daquilo. Ela está me fazendo eu acreditar, eu estou tendo uma limitação nessa crença. Outro exemplo agora que acabou de acontecer. Se ele falar o seguinte, olha, não existe mais planetas do que nós já descobrimos. Você concorda que essa crença limita a pessoa a explorar mais? Essa crença, ela limita, por mais que seja positiva. Você fala assim, eu não acredito, olha que louco, eu não acredito que eu posso ganhar mais de R$1 milhão por mês. Você concorda que é uma crença e ela me limita? Quem concorda comigo aí? É uma crença e ela me limita. Então, toda crença, ela é limitante, seja positiva ou negativa. Porém, tem crenças de fortalecimento, né, de progresso, de crescimento, e tem crenças de derrotados, né? E aí nós vamos falar sobre esses 2 tipos de crenças. As crenças paralisantes, praticamente, e as crenças que te colocam para frente. A grande verdade é o seguinte, olha que louco que eu vou te falar. Crença é uma questão de escolha. E aí você deve estar olhando para mim e pensando, não, André, não é questão de escolha. Você não conhece a minha vida, você não sabe de onde eu vim e tal e tal. E a grande verdade, eu nem quero saber. Mas eu quero te falar uma coisa, crença é uma questão de escolha. Eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte, você acredita que existe o bem? A pessoa fala, eu acredito. Eu falo, e você acredita que existe o mal? Ela fala, eu acredito. Então você acredita, você tem crença que existe os 2 lados. Sim. Qual lado você escolhe estar?
Do lado do bem ou do lado do mal? Qual lado você escolhe estar? Então, crença é uma questão de escolha. Crença é uma questão de escolha. Você acredita que tem pessoas bem-sucedidas, que podem ser prósperas, e pessoas que não vão ser bem-sucedidas? Acredito. Qual lado você escolhe estar? E toda vez que você escolhe um lado, você define uma posição. Não escolher também é uma posição. Você ficar em cima do muro também é uma posição. É uma posição ruim. Estamos vivendo praticamente uma guerra, a maior guerra que tem é a política. Estamos vivendo uma guerra política pelo poder. Eu escolho crer em um país melhor. Eu escolho crer em um país melhor. Eu poderia escolher crer que vai piorar, mas eu escolho crer em um país melhor. Eu escolho crer em tudo que a gente tem para crescer. Eu escolho crer que o nosso atual presidente está fazendo o melhor dele. Eu escolho. E essas crenças vão te colocar em um estado de espírito, um estado emocional diferente das pessoas que escolhem crer em coisas ruins. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Crença é uma questão de escolha. Crença é uma questão de escolha. Depois nós vamos falar do pensamento, da origem do pensamento, como esses pensamentos eles vêm ali incutidos na sua cabeça. A gente vai entrar um pouquinho nisso, mas porque as coisas estão todas interligadas. Mas crença é uma questão de escolha, tá? Então, o que acontece? Nós vamos falar um pouco sobre crenças financeiras, crenças de merecimento, crenças de medo, né? Cara, tem alguns tipos de crença que as pessoas acabam se perdendo no meio do caminho por às vezes, falta de conhecimento, falta de profundidade nas coisas. Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Crença, estado, processo mental ou atitude de quem acredita em uma pessoa ou alguma coisa. Desde criança, você tem que entender o mundo que te cerca. Tá? Então, o que acontece? Quando você é criança, quem já teve filho vai lembrar. O seu filho, ele tende a pegar tudo. E como ele começa a perceber, né? Como que a criança começa a perceber o mundo? Se você olhar, ela começa a querer pôr as coisas na boca, morder, pegar, ela quer pegar tudo, ela quer pôr na boca, ela reconhece o mundo através principalmente do toque, do tato. Tá? Depois conforme ela vai crescendo, ela começa a ampliar muito, ela amplia desde criança a visão e a audição. Você já viu que criança gosta de jogar as coisas no chão? Quem já viu isso? As crianças gostam de jogar coisa no chão. Por quê? Porque ela gosta do barulho. Ela quer ouvir o barulho. Porque é assim que ela começa a juntar e organizar tudo que ela está recebendo, seja de visão, audição, de tato, de paladar, de tudo isso, tá? E essas experiências, o ambiente que ela vive, né, as certezas, nós chamamos isso de crença. Conforme você nasce, é um quadro em branco. Então, você vai crescendo, vai criando suas próprias experiências, você vai criando suas próprias verdades baseado na sua vivência. Olha que louco que eu vou te falar. A sua vivência, acho que está um pouquinho escuro, né, gente? Deixa eu clarear aqui, peraí. Vamos ver se vai melhorar aqui. A sua vivência, a sua experiência, a sua crença, ela é sua, ela é de mais ninguém. Ela foi construída dentro da sua cabeça. Não foi construído fora disso. E aí as pessoas pegam as crenças dela e querem colocar como verdades. Ela pega aquela crença dela e quer colocar como verdades absolutas. Por quê? Porque foi a experiência que ela individualmente construiu no ambiente que ela cresceu. Beleza. E a gente vai chegar a isso no mundo dos negócios, tá? A gente poderia aqui ficar embora falando disso aqui, tá? Olha que louco que eu vou te falar. Eu quero te contar uma história que aconteceu na prática comigo.
Olha só, mais ou menos 10 anos atrás, eu tenho um amigo que ele é meu amigo desde os 6 anos de idade. E esse meu amigo, ele virou cristão. E nessa decisão, ele foi muito radical, né? Ele teve problema com bebida e ele cortou. Ele falou, cara, eu não bebo uma gota de álcool, parou de beber. E, cara, abdicou da vida ali, de alguns prazeres momentâneos para seguir a Cristo. E ele começou a seguir. O irmão desse meu amigo, ele era um pouco mais velho, hoje se tornou um dos meus melhores amigos, chama Rogério. O Rogério, nós nos reuníamos, nós três, para conversar e tal, para jogar videogame, a gente gostava de jogar videogame, e eu e o Rogério tomava cerveja. E a gente tomava cerveja e a gente ficava brincando com o Robson. E aí, Robson, não vai beber não e tal? E ficávamos brincando, zoando ele e tal. A gente fazia, uma pilha de latinha de cerveja, jogando videogame, e essa era a vida. Essa era a vida. E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, o Rogério começou a sacanear o Robson, eu também sacaneava, porém, eu acreditava já em Deus, né? Já era cristão, e o Rogério não acreditava. E o Rogério falava assim, Robson, Deus não existe. E o Rogério falou o seguinte, eu vou ler a Bíblia para provar para você que Deus não existe. O Rogério era um cara totalmente cético, era um cara totalmente exata, voltado ali para a ciência. E ele falou o seguinte, eu vou ler essa Bíblia e eu vou te provar que Deus não existe. E o Rogério começou a ler a Bíblia. Qual que era a crença do Rogério naquele momento? Ele escolheu não crer que existia Deus, algo maior. E aí ele começou a ler a Bíblia. O que aconteceu com o passar do tempo? Algumas coisas que não tinha uma resposta clara, ele foi buscar o fundamento daquilo, ele foi buscar base científica, história, alguma coisa que comprovasse as coisas da Bíblia. E ele começou a se aprofundar. E o que aconteceu? O Rogério hoje está cursando o 3º ano de teologia para ser pastor e abdicou toda a vida para seguir a Cristo por uma simples decisão de se aprofundar em algo que ele não tinha conhecimento ou que ele acreditava que não existia. A crença, se você quer fortalecer alguma crença, é só você se aprofundar naquilo que você está estudando ou fazendo. Simples assim. O Rogério, um cara que era ateu, agora está virando pastor. O que eu estou querendo dizer para você com isso? As suas crenças limitantes, exemplo, às vezes você olha e fala assim, André, eu não acredito em mim. Se você começar a estudar sobre desenvolvimento humano, identificar quais são suas limitações e estudar com profundidade aquele assunto, você vai passar a crer em você mesmo. André, mas eu não acredito muito no meu modelo de negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Se você começar a estudar o seu modelo de negócio, se você começar a ler sobre o seu modelo de negócio, a ouvir depoimentos sobre o seu modelo de negócio, você vai passar a crer. André, eu não acredito muito em relacionamento, em casamento. Se você começar a estudar, se você começar a se aprofundar, se você se dedicar, você vai passar a crer. O que eu estou dizendo para vocês, meu amigo? Ninguém que é raso vai crer em nada. É muito mais fácil eu ter um buraco emocional e começar a comprar um senso coletivo, algo que me faça pertencer, que tampe aquele buraco e eu sair ali sendo mais um daquela manada, do que eu me aprofundar. É muito mais fácil você começar a gritar ou a falar que não crê em alguma coisa sem profundidade. Porque para ter profundidade, para não ser uma pessoa rasa, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa ir mais fundo do que você está. Você não vai achar os tesouros no mar nadando na beira da praia,
nem surfando a onda de maneira superficial. Você só vai achar os tesouros se você mergulhar e fundo. É lá que estão os tesouros. Só que as pessoas não querem ir a fundo de nada. Cada dia mais superficial. Cada videozinho de 30 segundos tem mais sentido na vida dela. As dancinhas no TikTok têm mais sentido na vida dela. As palhaçadinhas têm mais sentido na vida dela do que ela pegar alguma coisa e ir a fundo, porque ir a fundo vai te dar mais trabalho, vai exigir mais dedicação, mas a sua crença de maneira em progresso, sua crença para frente vai ser incrível. E não existe, eu vou te falar por mim, tá? Não existe nada melhor, cara, do que você ser convicto das coisas que você está fazendo. Quero te falar uma coisa aqui só para você entender. Faz um tempinho que eu tenho me interessado por política, já faz algum tempo, e a fundação da educação e coisas assim. E esses dias eu estava vendo essas brigas que acontecem aí nos protestos e tal, e algumas pessoas chegavam para outra pessoa e falavam assim, por que você está aqui? De 10 pessoas que lhe perguntavam por que estava aqui, 9 falavam o seguinte, eu estou aqui para dar força, mas força para quê? E vai fazendo perguntas que exigem arrancar da pessoa a profundidade. As perguntas arrancam das pessoas a profundidade. As pessoas não sabem por que elas estão lá. Elas só estão lá para dar força e para se sentir pertencente a alguma coisa e para dar sentido na vida dela, porque ela é uma pessoa rasa. A pessoa rasa. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão nessa live aqui. Sabe qual que é um dos problemas que a gente está enfrentando hoje? As pessoas são rasas. Você sabe qual que é a diferença entre um medicamento e um remédio? Olha que louco que eu vou te falar. Eu estava aqui pensando, né? Eu falei já para vocês que eu peguei Covid. E eu estava pensando, por que algumas drogas nós precisamos de uma receita? Porque o médico ele vai te receitar medicamentos. E os medicamentos, eles são mais fortes e mais profundos para tratar a causa. E o remédio? Para remediar. Mas você não trata a causa. O remédio adia. Se você tem dores de cabeça frequente e toma remédio, você está adiando, remediando algum problema que você só vai curar com medicamento, talvez com tratamento da causa. E no mundo de hoje as pessoas estão muito ligadas a remediar problemas e pouco preocupada em tratar a causa. E aí a gente tem uma sociedade rasa, desinteressante, que não sabe dialogar, só sabe discutir, brigar e gritar porque não tem argumento. E a pior coisa que está acontecendo na sociedade de hoje são pessoas rasas que querem ter toda a razão porque viram meia dúzia de vídeo na internet e não tem profundidade no assunto. Não seja essa pessoa rasa. Tenha profundidade. Não precisa ser bom em tudo, mas em algumas coisas que são elementares para a sua vida, você precisa de profundidade. E as suas crenças, as crenças mais enraizadas, as mais fortes, vão vir de profundidade que você tem diante de algum assunto. Eu não tenho mais paciência para conversar com pessoas rasas. Eu não tenho paciência, de verdade. Algumas pessoas me acham até arrogante, mas eu não tenho paciência de conversar com pessoas rasas. Tem muitas pessoas que são amor de pessoa e dá para você passar ali um tempo. Mas pessoas que vê um vídeo no TikTok de 30 segundos, um outro de 1 minuto e um cortezinho de um podcast de 2 minutos e pega aquilo como verdade absoluta e quer falar daquilo com uma convicção como se ela tivesse vivido aquilo, eu não tenho paciência. A pessoa não pega nenhum livro, mas ela vê meia dúzia de vídeo e ela fala com aquilo com a certeza absoluta. Eu não tenho paciência. Faz sentido isso que eu falei? Isso daqui foi
pega isso aqui, como diz o Pablo lá, foi um código, né? Tipo, cara, esse foi um insight cabuloso do remédio versus medicamento. Só isso aqui já valeu a live, hein? Beleza? Bom, vamos lá. Então, crença é uma questão de escolha, tá? Crenças limitantes e paralisantes. Olha só, vamos falar um pouco mais sobre essas crenças e algumas percepções também que a gente cria com a nossa experiência, tá? Imagina o seguinte, você gosta de música. Eu vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha gosta de música. Ela, cara, já teve muita vontade, por exemplo, de tocar piano. E aí, quando ela começou, ela teve algumas dificuldades, é normal. Eu, ao contrário de alguns pais, falo assim, não, ele vai pegar uma coisa e vai ter que ir até o final. Eu não, eu penso o seguinte, ela tem que experimentar tudo, ver o que ela gosta para seguir aquilo ali, né? Então, eu já deixei minha filha fazer aula de bateria, eu já deixei ela tá fazendo aula de flauta, ela tá fazendo, cara, já fez aula de piano, ela fez um monte de coisa. E aí eu fui colocando, cara, e uma das coisas que eu vi que ela se apaixonou, né, foi por cavalo. Então, eu estou incentivando ela no cavalo, tá? E o que vai acontecer com aquilo? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Imagina que quando você era criança, você tinha vontade de, sei lá, de tocar um violão, alguma coisa, e você, por algum motivo ali, teve dificuldade e acabou parando. O que vai acontecer? Né? Se você estiver numa turma e você vê algum coleguinha tocar, você automaticamente, quando criança, você vai achar que você não tem o talento artístico para tocar aquele instrumento. Olha só, a minha filha, hoje ela está com 7 anos, mas tempinho atrás ela tinha 6, 5 anos e ela inconscientemente já se comparava com outras pessoas. Ela falava assim, pai, eu não sou boa nisso. Fulano é melhor do que eu. Cara, é instintivo. A pessoa tenta fazer alguma coisa, ela tem dificuldade de ver outra pessoa que já está fazendo, ela vai se frustrar. E ela vai falar assim, eu não sou boa nisso. E o que acontece com isso? O que acontece? Você cresce com essa limitação que você criou uma pequena voz na sua cabeça lá atrás falando o seguinte, eu não tenho talento artístico. E aí tudo que pintar, tudo que aparecer na sua vida depois relacionado a alguma coisa artística, vai vir uma pequena voz na sua cabeça falando o seguinte, você não tem talento artístico, é melhor não tentar. E aí você desiste de aprender porque você acha que não vai conseguir. E essa é uma crença paralisante, limitante. Né? A gente chama de crença limitante, mas toda crença é limitante. Mas vamos renomear aqui. Isso é uma crença que ela automaticamente vai vir aquela vozinha. Você não é boa nisso. Por quê? Baseado em uma experiência que você teve em outra coisa lá atrás, você vai levar esse conjunto de crença para outras coisas. Olha só. Eu joguei bola durante um tempo, né? Joguei bola durante um tempo. Para quem não sabe, eu jogava bem. Eu cheguei a jogar no Palmeiras por 2 meses, né? Joguei bola. Beleza. E acabou que, olha o que aconteceu comigo. A minha crença sobre dinheiro era muito ruim. E na ocasião, eu e mais um menino, nós éramos os mais deficientes financeiramente falando do time. Por quê? Porque os outros garotos, os pais chegavam com carro, os pais chegavam, às vezes alguns deles chegavam de motinho, na época aquelas bis, aquelas scooter. Cara, eles iam treinar, eles tinham dinheiro para ir na cantina comer alguma coisa, eles tinham dinheiro para tal, e eu não tinha dinheiro, eu ia passando por baixo do ônibus, pegando o metrô, meu pai não podia me levar, meu pai tinha que trabalhar para sustentar a casa, cara, um rolo. E eu joguei 2 meses e a minha crença sobre dinheiro me fazia tão mal, que eu tinha raiva de rico, porque é isso que muitas escolas ensinam. Eu tinha raiva de rico, eu tinha raiva de pessoas prósperas. A minha crença era tão ruim que um dia, simplesmente, eu parei de ir para os treinos e abandonei os treinos. Mas olha só,
uma crença sobre dinheiro poderia, abre aspas, né? Eu não sei como que seria o futuro, poderia ter me tirado de uma carreira promissora por conta de uma crença ruim. Isso acontece com a maioria das pessoas. As pessoas não progridem por conta de conjunto de crenças ruins. Conjunto de crenças ruins. E talvez isso já aconteceu com você também em alguma outra situação ou ocasião e você nem percebeu. Olha só, eu vou ler aqui algumas crenças limitantes, tá? É algo que você acredita que limita você de alguma forma. Exemplos. Eu não sou bom em matemática, por isso eu não posso fazer faculdade de engenharia. Eu nunca vou emagrecer, porque eu não tenho disciplina para manter a dieta e praticar exercício. Tenho que casar com alguém da mesma religião, pois minha família não aceitaria outra pessoa. Não sou técnico de eletrônica, bom o suficiente para ganhar dinheiro com isso. Posso me dar mal se mudar de emprego. Não posso ser advogado, pois minha família quer que eu seja médico. Tudo que te limita. Devo trabalhar aqui, pois não conseguiria emprego em outro lugar. Não sou tão bom quanto eles para entrar nessa disputa. Devo continuar no casamento para manter as aparências? Isso é uma crença limitante. Não posso viajar de avião, pois é muito perigoso. As clássicas, tá? Vou falar das clássicas. Isso daqui tudo isso são coisas que limitam as pessoas. Olha algumas clássicas. Não tenho qualificação necessária. É tarde demais. Não sei por onde começar. Já tenho responsabilidade demais. Não posso fazer mais nada. Nunca funcionou isso antes. Sempre chego tarde demais. Não tenho conhecimento o suficiente. Estou muito fora de forma. A vida é muito complicada. Poderia colocar, não tenho dinheiro, não tenho possibilidade, não sei fazer, é muito difícil, poucas pessoas conseguem, só 1 ou 2 vai ganhar dinheiro com esse negócio, só quem chega primeiro ganha dinheiro, só quem tem dinheiro faz dinheiro, só quem é rico fica rico, quem nasceu pobre vai morrer pobre. Você entende que todas essas crenças, essa frase que tem poder, que muitas pessoas falam e não sabem, para mim isso não é frase, isso é uma maldição, né? Isso é uma maldição, não é uma frase. Cara, essas frases colocam a pessoa em um estado que o cérebro dela pensa o seguinte, olha só, para que eu vou fazer isso se eu vou gastar energia e não vai dar resultado? Se você pegar no mundo animal, o animal, quando tiver um sol escaldante, o animal ele vai procurar uma sombra e vai ficar na sombra. Por quê? Instintivamente, o corpo não quer gastar energia, ele quer descansar. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você tem essa crença enraizada na sua cabeça, pelo motivo de não dar profundidade para mudar essa crença que a gente vai falar depois de reprogramação, quando você não tem essa crença que ela te limita, ela está enraizada, o seu cérebro ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai te colocar em um lugar a ponto de querer poupar a sua energia para não gastar energia em algo que você acredita que não vai dar resultado. Então, por que as pessoas não gostam, de estudar? Por que as pessoas não gostam de ler? Por que as pessoas não gostam de treinar? Porque são coisas que gastam energia e o seu cérebro quer te poupar. Ele vai te sabotar o tempo todo. A guerra sempre será mental. A guerra sempre será mental. Ele não quer gastar energia. O seu cérebro, ele é o órgão que mais consome energia no seu corpo. Por isso que a maioria das pessoas não gosta de pensar. Por quê? Porque consome energia e o seu cérebro quer te poupar. Toda crença ou toda frase que você começa a falar, e tem frase que vira maldição na sua vida, que você tem que eliminar ela vai começar a fazer seu cérebro poupar energia ou investir energia. E se você investir energia, são coisas que podem te dar muito resultado. Então tudo parte de você mudar a forma como você pensa em algumas áreas da sua vida. E aí tem mais um ponto que eu quero falar para vocês. Imagina o seguinte,
O seu cérebro, se eu mandar você fechar os olhos e imaginar, lembrar, vou falar o seguinte, lembra do Silvio Santos. Como que é a roupa dele, como que é o microfone que ele usa, o penteado dele. Você consegue visualizar ele mentalmente? Bem provável que sim. O que eu quero dizer com isso? Se eu fecho os olhos e consigo ver na minha mente uma imagem, a pergunta é, o que é verdadeiro? O que seus olhos veem ou o que sua mente vê? O que é verdadeiro é o que a sua mente vê. Os olhos é um canal de comunicação. O ouvido, o paladar, o tato, tudo isso. O olfato é um canal de comunicação que faz gerar imagem no seu cérebro. Tudo bem até aí? Muito bem. Uma das coisas, por que a gente fala que você tem que mudar essas frases? Por que aquelas motivações superficiais, eu estou tirando profundidade agora, faz sentido? O cara fala o seguinte, em vez de você falar, eu não consigo, eu não posso, você tem que falar, eu consigo, eu posso. Parece uma motivação barata e de fato ela é para quem não vai se aprofundar. Mas o fato de você imaginar você fazendo alguma ação, ela vai começar a mudar as suas crenças e o seu pensamento. Olha essa palavra, imaginação. O que é imaginação? Imaginar uma ação. Imaginar você fazendo aquela ação e tendo bons resultados positivos. Porque se eu imaginar fazendo aquela ação e tendo bons resultados positivos, o que vai acontecer? O meu cérebro vai começar a entender que se eu fizer aquela ação, eu vou ser recompensado. Por que nós ensinamos as pessoas a fazer um quadro dos sonhos? Por que nós ensinamos as pessoas a terem metas e trabalhar para atingir aquelas metas? Porque eu penso o seguinte, cara, eu vou trabalhar, vai dar certo, cara, eu vou ser recompensado. Como eu vou me recompensar? Putz, eu vou jantar, eu vou viajar. E aí o seu cérebro fala o seguinte, o que ele vai entender? Fala assim, poxa, se você fizer isso, eu não vou te sabotar de economizar energia. Se você fizer isso, cara, vai ser gostoso, vamos usufruir. Olha que louco que eu vou te falar. A imaginação é um palco de ensaio, é um ensaio para o sucesso. A imaginação é um ensaio para o sucesso. E através dela você começa a reprogramar suas crenças. Olha só, eu tinha um Palio. E eu sempre fui muito sonhador. Muito sonhador. E várias vezes, eu fazia aquilo como brincadeira, mas eu estava ensaiando para o sucesso. Eu colocava o som do Bluetooth do carro, que na época era MP3, eu colocava um barulho de uma Ferrari acelerando. Como se fosse um carro de corrida. E eu segurava nos volantes assim, ó, e eu ia assim, ó. E eu no Palio, e eu indo pensando que eu estava dirigindo uma Ferrari. Sabe o que aconteceu? Talvez 10 anos depois, eu tive uma Ferrari. Será que eu tive uma Ferrari porque eu não acreditei? Que eu acreditei que isso não era possível? Será que eu tive a possibilidade de ter um carro desse porque eu acreditei que isso era para poucos? Será que as minhas crenças eram o que eu ouvi a vida inteira? Que só quem tem dinheiro faz dinheiro? Que dinheiro não trazia felicidade? Será que essas eram as minhas crenças que me possibilitaram ter esse carro? Eu te garanto que não. Eu te garanto que não. Quando eu olhava depois de reprogramado um carro desse na rua, eu pensava, ao invés de pensar coisa negativa, eu pensava assim, cara, essa pessoa deve ser incrível. Como será que ela contribui para o mundo? O que será que ela faz? Nossa, essa pessoa deve ajudar muitas pessoas para ter esse carro. Diferente da maioria que olha com maus olhos, eu olhava pensando, o que será que esse cara faz? E se ele conseguiu, eu também consigo. Porque o que eu estava vendo não era uma miragem, era real. E se uma pessoa consegue, eu também consigo. Essa é uma crença possibilitadora. Essa é uma crença de progresso.
Quando eu olho alguma coisa, eu falo assim, cara, eu não olho como coitado, puta, eu nunca vou ter. Não. Eu falo assim, cara, se uma pessoa conseguiu, eu também consigo. A grande pergunta é, eu tenho a disposição necessária para conquistar aquilo também? Bom dia, galerinha chegando aí. Ó o Leandro aí, tá aí. Gente, olha só. Eu vou contar uma história aqui. Eu tô vendo o Leandro aí na live. O Leandro, Flavinha. A gente vai falar, gente, durante toda a semana a gente vai falar de como ressignificar, reprogramar a origem dos seus pensamentos e como você começa a mudar isso, tá? É muito assunto, não vai dar pra falar numa única vez. Olha só. A primeira, eu me inscrevi para a Faculdade de Ciência da Computação. Nessa faculdade, eu conheci, né, tive ali alguns amigos, alguns que eram mais próximos, um deles era o Leandro, que está aqui na live. O Leandro me conhece mais de 10 anos, bem mais. O Leandro, ele... quando ele entrou na faculdade, ele já trabalhava na área, ele tinha um carro, um Corsa, né, bem periferia, como todo mundo, aquele carro com rebaixado, com roda, com som e tal. E para mim, o Leandro já era rico na minha cabeça. Eu tinha que ir de ônibus, todo lascado e tal, e procurando um emprego. E aí, o Leandro, gente, várias vezes o Leandro falava, vamos descer no intervalo. Eu descia e ele pagava o meu hot dog, porque eu não tinha dinheiro. E aí o que aconteceu? E mesmo eu estando lascado, ele até colocou aqui, eu sonhava em ter, o carro dos meus sonhos era uma Mitsubishi Eclipse, que eu queria um amarelo. Esse era o carro dos meus sonhos. E eu falava daquilo, cara, tipo normal, e o Leandro também falava, eu lembro que o Leandro falava o seguinte, minha meta é ganhar 100 mil por ano, que era coisa de mais ou menos 10 mil por mês. E com o passar do tempo, tipo assim, mesmo você estando em situação ruim, você não paga para sonhar grande. Mesmo estando, às vezes, numa situação ruim, você não paga para ter grandes sonhos. Qual é seu medo de sonhar? Quem é que está te sabotando? Cara, se permita. Se permita. O Leandro foi fazer uma entrevista no emprego. Eu lembro até hoje, ele falou assim, Andrezão, fui lá, mas para mim não compensa, que eu vou ganhar quase a mesma coisa e é muito mais longe, eu vou gastar mais. Sabe como eu arranjei meu primeiro emprego? Eu falei, me dá o telefone dessa empresa. Ele me deu o telefone, eu liguei no dia seguinte e falei assim, um amigo meu fez entrevista, ele não vai ficar com a vaga. Cara, eu tô precisando bastante, eu tenho interesse na vaga, eu queria saber se a vaga tá aberta ainda. Cara, atitude. Aí eu liguei, a vaga estava aberta ainda, eu fui, o cara gostou de mim, ele falou, você pode começar amanhã? Eu gostei de você. Gente, eu não sabia fazer o trabalho. Eu quase fui mandado embora, eu demorei 3, 4 meses para aprender. E o cara falou, cara, eu vou ter que te dispensar, você não sabe fazer o que você falou que sabia. Todo mundo dá aquela mentidinha no currículo, né? Eu não sabia, eu fui aprendendo, cara, virava à noite. E olha que eu vou te falar, Eu, junto com a Margarete, nessa ocasião, eu saí dessa companhia, dessa empresa, eu acho que com 23, 24 anos. Com 23 anos, eu tinha 23, a Margarete 21, a gente ganhava 10 mil reais. Eu tô falando de 11, 12 anos atrás quase. Eu já ganhava 10 mil reais. Por quê? Porque eu nunca me tratei como coitado porque eu nasci na favela e meus pais eram pobres. Eu nunca esperei nada. Essa galera que quer que o governo sustente aí não sei o quê, mano, não funciona. Não vai funcionar. Então, o que eu tô querendo te dizer? As pessoas que têm sonho e têm ambição e elas sonham mais, elas tendem a ser mais... Elas tendem a realizar mais, porque as crenças dela permitem ela sonhar. A maioria das pessoas não se permite sonhar. Elas não se permitem ir em uma concessionária, sentar no carro que ela deseja. Sabe o que algumas pessoas falavam para mim? Eu já ouvi isso do meu pai. Meu pai falava assim para mim, eu não vou lá porque eu não gosto de incomodar. Quando eu estava solteiro, eu não tinha dinheiro para comprar uma maçaneta de uma porta. Eu não tinha 100 reais. 100 reais. Eu não tinha. Só que eu e a Margarete, a gente passava e via aquelas casas, aqueles sobrados abertos,
uma plaquinha assim, exposição, venha visitar a gente. E tinha uma pessoa que tomava conta ali, geralmente um corretor de imóvel. E essas casas custavam 450, 500, 600 mil reais. Já fui em casa de 900. Eu e a Margarete, nós entrávamos, vamos ver. E a gente começava a falar o seguinte, gostei dessa casa. Eu colocaria um sofá aqui. A gente começava a imaginar a ação. A gente começava a ensaiar mentalmente. Como se eu tivesse total condições de comprar aquela casa. Eu falava assim, mas eu não gostei disso, tal. E a gente ficava falando dessa maneira. Isso tem a ver com o que nós falamos ontem, que é sobre o comportamento, a postura. Eu não entrava numa casa como um derrotado, pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu ver o que tá. Não, eu entrava lá com a postura de que eu vou comprar essa casa. Talvez não hoje, mas eu vou comprar essa casa. Oi, Flavinha, prazer ter você aqui. Tão cedo. Então, você precisa sonhar, cara. Você precisa visitar a casa que você quer morar. Você precisa visitar os carros que você quer andar. Os lugares que você quer frequentar. Essas crenças, quando você olhar para uma pessoa, eu vou te ensinar uma coisa que eu penso que faz muito bem para mim, tá? Quem aqui é pai e mãe? Joga aí no chat. Quem aqui é pai e mãe? Quem é pai e mãe aí? Deixa eu ver. Olha só. Quem tem mais de um filho vai entender o que eu estou falando. Vai entender mais fácil. Você como pai, imagina que você tenha 3 filhos. Só imagina, tudo bem? Um ensaio mental. Eu estou profetizando, hein? Vai ter 3. Imagina que você tenha 3 filhos. Você como pai, você vai falar assim, filho número 1, eu quero que você seja uma pessoa muito próspera, que você dê muito certo na vida e que tenha muita abundância financeira. Filho número 2, eu quero que você seja um derrotado, um fracassado, com a cabeça zoada, com estado vegetativo depressivo, aquela depressão vegetativa. E eu quero que você se frustre muito. Filho número 3, eu quero que você seja mais ou menos e que você seja frustrado no amor, mas que você se mantenha. Você como pai, você olharia para 2, 3 filhos seus e desejaria nada menos do que o melhor para os seus filhos? Do que o melhor? Lógico que não. E bem provável que você como pai, você daria a mesma estrutura, você daria o mesmo teto, a mesma educação, provavelmente o mesmo círculo de influência, provavelmente as mesmas escolas, os mesmos estudos. E por que que no final de tudo isso algumas pessoas vão ter resultados tão diferentes da origem delas? Tem 3 aqui, já casou. Olha só, imagina que seus filhos venham e falam o seguinte, pai, sabe por que eu sou depressivo? Porque você não me ajudou. Aí vem o outro filho abastardo. Pai, sabe por que eu tô assim? Porque você não me ajudou. E vem um terceiro filho e fala assim, pai, sabe por que eu tô assim? Porque você me ajudou. Olha só, se você tem as mesmas condições, o mesmo tudo, por que uma pessoa tem tanto resultado e outra não? Se você falar que o seu pai, olha só, se você falar que o seu irmão deu sorte, você estaria falando assim, se você falar que o seu irmão deu sorte, você estaria falando que o seu pai ajudou de alguma maneira mais a outra pessoa. Estaria chamando seu pai, sua mãe de injusto. E eu tenho uma crença comigo que ela me fortalece, são crenças fortalecedoras. Quando eu nunca achei que uma pessoa deu sorte. Olha que louco que eu vou te falar. Se eu falar o seguinte, você deu sorte, eu estou chamando Deus, que é o meu pai, de injusto. Por quê? Ele abriu portas para um e fechou para mim? Eu vejo muitas pessoas acreditando no fator sorte. Gente, sorte não existe. Não existe. Sabe, eu chamo de sorte aquele cara que, mano, por um palmo escapa de um acidente, cara. E nem é sorte, Deus não quis que ele fosse, filho. Não era a hora dele, sabe? Ele estava no lugar certo, na posição certa, que escapou por causa de um palmo. Então, assim,
Esse negócio de sorte, eu tenho uma crença na minha cabeça, é o seguinte: se Deus, que é o meu pai, permitiu aquele ali ter ou fazer ou prosperar, por que não eu? Porque isso está relacionado ao comecinho da live que a gente falou sobre crenças de merecimento. Sobre crenças de merecimento. Então, você como pai, você não quer o melhor para um filho e o pior para o outro. Você quer, cara, que os dois vão bem. E Deus pra gente é a mesma coisa. Ele quer que os dois, os 30, os 7 bi vão bem. Porém, ele vai dar o que pra gente? A gente é imagem. Já parou para pensar que nós somos imagem e semelhança de Deus? E quando eu ouvi isso a primeira vez, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: será que Deus se parece comigo? Será que Deus tem a minha face, né? Tipo, será que Deus se parece comigo? Será que eu me pareço com Deus? Como será que é Deus? Se Deus se parece comigo, eu sou imagem e semelhança dele, por que todo mundo não é igualzinho, né? Por que as pessoas são diferentes? Mas a grande verdade é que o fundamento disso, né? Eu ouvi um áudio essa semana que Deus sonhou com tudo isso. Deus sonhou com a gente. Deus, ele tem o poder de criar. E quando eu entendo que somos imagem e semelhança de Deus, é que nós, diferente do mundo animal, diferente de uma árvore que também é um ser vivo, nós temos o poder de criar as coisas. Nós temos o poder de decidir as coisas, do livre-arbítrio. Por exemplo, uma árvore, se ela dá um fruto, se ela dá maçã, ela não tem o poder de falar o seguinte: não, agora eu quero dar pera. Ela não tem o poder de fazer isso. E você não é uma árvore. Você não é uma árvore. Você tem o poder de escolher. Você tem o poder de escolher no que você quer crer. Você tem o poder de se aprofundar para fortalecer as suas crenças. Você tem o poder de criar semelhante a Deus. De raciocinar. De mais importante, de sonhar. Então, quando eu falo dessas crenças, eu tenho algo que é muito importante que eu quero falar ainda nessa live, que é sobre ressignificar, ressignificação. Eu sei que a gente vem todo zoado, a gente vem, cara, cheio de coisas malucas na cabeça, a gente vem de um longo fardo, de um monte de coisa, mas você tem o poder. Se você tem o poder de criar, você tem o poder de recriar. Porque você foi o fabricante daquela criação, você pode recriar principalmente seus pensamentos. Você pode recriar as suas crenças. E você pode ressignificar. O que seria ressignificar? Tudo que acontece na sua vida tem um significado. Você dá um significado para aquilo. E essa significação vai te colocar para frente ou para trás de novo. Olha que exemplo louco que eu vou te dar. Tem muita gente que não gosta de um tempo chuvoso ou nublado. E ela não sabe o porquê. Ela fica na bad, ela começa a querer comer doce, ela começa a querer beliscar tudo, ela fica triste, ela quer ficar debaixo do cobertor, ela fica... Cara, já conhece pessoas assim que num tempo ruim... Olha que louco que eu vou te falar. Uma estação, um tempo ruim, que não está no meu controle, pode mudar o meu estado de espírito para um estado depressivo, triste, vamos falar assim, triste. Mas vou voltar lá atrás que a gente estava falando de crença, né? Olha só, talvez o seu pai falou o seguinte: mãe, esse final de semana nós vamos para a praia. Esse final de semana nós vamos para a praia. E aí você está todo animado, aquela ansiedade, aquele frio na barriga, eu vou para a praia, eu vou para a praia, eu vou para a praia, eu vou para a praia. E aí chega no final de semana, o tempo começa a fechar, começa a chover e seu pai, com aquela voz triste, com aquela voz de acolhimento, que ela não quer, que ele não quer te frustrar, ele fala assim: filho, filha, esse final de semana nós não vamos poder ir para a praia, porque está chovendo, olha o tempo, está frio. E aí você estava com aquela expectativa muito grande e você vai dar um significado para aquela chuva. A chuva é ruim, a chuva não presta, a chuva, cara, estragou meus planos, Deus não é bom. E você vai dar um significado. E você pode dar um ressignificado, ressignificar aquilo de maneira positiva. Para quê?
para você ter um pensamento, um ensaio mental em coisas que te colocam para frente. E você pode ressignificar. Deus me livrou. Deus me livrou de alguma coisa que poderia ter acontecido na estrada. Deus fez com que eu ficasse mais perto do meu pai e da minha mãe, passasse mais tempos de qualidade juntos, brincando. Olha como foi maravilhoso esse final de semana. Tudo você consegue ressignificar para pensar de maneira positiva. O Ayrton Senna, as pessoas odiavam chuva na corrida. Por que odiavam chuva? Porque os carros derrapam, você não treina. Imagina o seguinte, a maior parte do tempo, tá sol ou tá chovendo? Tá sol. Né? Na maior parte, não vamos falar do nosso país, tá sol. Então são poucos períodos de chuva. E quando chove em uma pista de corrida, as pessoas não estão preparadas, porque elas não treinaram o tempo suficiente com chuva para ir bem. E o Ayrton Senna, uma história marcante dele, é que toda vez que estava chovendo, ele ia treinar. Ele ia treinar. Ele ia treinar. E ele ressignificou a crença de chuva de muita gente. Por quê? Porque quando começava a chover na Fórmula 1, as pessoas já sabiam que ele iria ganhar. Por quê? Porque ele ressignificou. Você acha que o Ayrton Senna olhava para a chuva de maneira ruim? Bem provável que não. Ele ressignificou coisas que não estão no controle dele. Ele criou um ensaio mental, uma imaginação, ele se imaginou fazendo aquela ação, cara, de progresso, e ele começou a performar muito bem, melhor do que qualquer um em tempos de chuva. E você pode fazer a mesma coisa e ganhar em tempos de chuva. Em maus tempos que não estão no seu controle, você pode ressignificar e vencer, porque a maioria não está treinando. A maioria está culpando o mau tempo. A maioria está culpando o mau momento. A maioria está culpando coisas que não estão no seu controle, como pandemia, como política, como um monte de coisas. Só que pessoas de mentalidade prósperas, pessoas com mentalidade vencedora, estão neste momento treinando, fazendo um ensaio mental das suas ações, estão pegando crenças limitantes, estão se aprofundando, não estão sendo rasas em assuntos, estão vencendo. E você pode fazer a mesma coisa. O tempo não determina, o tempo não pode determinar a sua condição. Deixa eu ver um negócio aqui. O tempo não pode determinar as suas condições. Olha só, para encerrar, né, a gente falou hoje, entramos no assunto de crença, vamos continuar amanhã. A gente falou um pouco da como que são formadas essas crenças, como elas se limitam, né, as suas crenças limitantes e como você pode começar a ressignificar crenças que não te limitam. Por exemplo, eu só ganho dinheiro quem tem dinheiro. Isso é uma crença limitante. E se eu pensar o seguinte, cara, essas pessoas ganham dinheiro porque elas sabem alguma coisa que eu não sei. Então, eu tenho que me aprofundar em habilidades que eu ainda não tenho, porque eu vou ganhar dinheiro. Só ganha dinheiro quem chegou primeiro. Tem uma frase que eu adoro. Questione a sua crença. Questione essa vozinha interior. Por exemplo, só ganha dinheiro quem chegou primeiro. Questiona essa pergunta, anota. Isso é um fato ou isso é uma crença? Isso é um fato ou isso é uma crença? Aprende a questionar suas crenças limitantes, suas crenças paralisantes. Aprenda a questionar. E aí você vai pensar o seguinte, é um fato? Tá, deixa eu buscar os fatos. Pô, mas tem gente que entrou há 6 meses e bateu diamante. Tem gente que abriu um negócio no meio da pandemia e prosperou. Tem pessoas que ingressaram na faculdade e deram certo. Opa, peraí, não, o fato é esse. Então isso é o quê? Identifique o que é a crença. Isso é uma crença. Beleza, isso é uma crença. Como que eu posso substituí-la por coisas positivas? Ah, só ganha dinheiro quem chega primeiro. Isso é uma crença ou é um fato? Tá, mas várias pessoas chegaram primeiro que essas e essas ganharam mais. Não, então isso é uma crença. Tem
tenta identificar essa voz, questione essa voz interna na sua cabeça e comece a dar significado bom para essas coisas. Quero te contar mais uma história para a gente encerrar. Em 2015, eu ganhei o primeiro carro zero praticamente da minha família. Eu ganhei um carro na minha profissão, que é o marketing de relacionamento. Dentro do grupo Rinode, eu ganhei esse carro, ganhei. E eu fui em um evento receber esse carro. Eu estava tão entusiasmado, cara. Eu não vi a hora do evento acabar, porque os carros estavam tudo enfileirados lá fora, já no seu nome, com a chave e tal. Eu falei, cara, eu preciso pegar esse carro, Eu não estava nem prestando atenção no evento, eu queria que aquele evento acabasse e eu pegasse aquele carro. Por quê? Porque no outro dia tinha um grande encontro onde todo mundo ia para o sítio da fundadora da companhia. Cara, eu estava extremamente entusiasmado, estava precisando de um carro. Eu ganhei um New Civic na época, zero. Eu peguei esse carro, eu parei no próximo posto de gasolina e meu pai, meu sogro, minha mãe, tava todo mundo lá parado. Quando eu desci do carro, cara, meu pai entrou, meu pai passou a mão no carro. Cara, aquele cheiro de couro, cara, aquele carro maravilhoso. Eu tava anestesiado, eu tava em êxtase. Falei, cara, ganhei um New Civic zero. Eu tava em choque. Sabe quando a grande verdade é que você não queria nem dormir à noite, já era meia-noite, eu não queria nem ir para casa dormir, eu queria dormir dentro do carro, de tão entusiasmado que eu estava. E aí tinha um pessoal na minha casa, né, que foi para um evento, eles tinham que estar no aeroporto 5 horas da manhã, e eu falei o seguinte para eles, vamos fazer o seguinte, dorme aí, fica tranquilo, porque é o seguinte, eu levo vocês para o aeroporto. Gente, eu queria dirigir o carro, eu não conseguia nem dormir à noite. Aí eu peguei o carro, fui levar eles no aeroporto. Cara, todo mundo entusiasmado. Quando eu estou saindo do aeroporto, acontece um engarrafamento e meu carro vira uma sanfona. Eu olhei, eu falei assim, não pode ser verdade. Eu falei, não, isso é mentira, cara. Não é possível. Aí eu olhei assim, saí do carro, olhei o carro todo amassado, né? E aí eu pensei o seguinte, bom, isso é material, eu já entendi sobre isso, estou bem, tá todo mundo bem, beleza, tal. Peguei aquela situação, fiz o melhor que eu podia fazer. Pra você ter uma ideia, eu gravei um vídeo motivacional. Eu fui lá e peguei e tirei uma foto no carro. Eu falei, tira uma foto. Eu pedi pro cara que bateu no carro tirar uma foto, porque se eu conto ninguém acredita. Eu falei, não, tira uma foto para mim, o carro arregaçado. E aí, fui embora. Muita gente começou, né? Meu pai, quando viu o carro, chorou. E algumas pessoas falaram o seguinte para mim, falaram assim, André, isso é inveja. Você estava em cima de um palco, recebendo um carro, todo mundo estava olhando e todo mundo tem a vontade de estar no seu lugar. Isso é inveja. Isso é olho gordo. Cara, toma cuidado, vai benzer o carro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal. Eu estava tão entusiasmado que a primeira ressignificação que eu fiz foi o seguinte, eu vou trabalhar mais duro para ganhar o próximo carro. 4 meses depois eu ganhei o próximo carro, que foi o meu Evoque. Só que olha como eu ressignifiquei essa história ruim, que é um fato, tudo bem? Olha como eu ressignifiquei. A minha filha tinha 4 meses, se eu não me engano. E no outro dia tem um encontro no sítio da fundadora. Eu falei assim, Deus me livrou de alguma coisa que poderia acontecer comigo e com toda a minha família no carro de amanhã. Deus me salvou. Cara, ponto final. Resolvi, dei um novo significado para algo ruim de maneira positiva. Isso me coloca para frente das coisas. Para frente das coisas. E eu busco ressignificar tudo que estou vendo que está me fazendo mal. Eu busco achar um novo sentido bom para aquilo ali que me coloque para frente. Esse é o poder de você significar. Novo significado para isso. Toda crença se forma por causa de um efeito ou algo complexo. Olha só. Eu quero finalizar essa live fazendo uma convocação para você. Essas lives estão sendo gravadas. Depois a gente vai organizar esses assuntos. A gente vai criar uma sériezinha lá no YouTube e vai deixar disponível, bem provável daqui 1 ou 2 semanas. A equipe está trabalhando nisso, tá? Eu vou falar uma frase, eu vou
significar ela e depois eu vou te chamar para você comentar lá no meu perfil. Suas ações sempre seguem suas crenças. Olha só. O seu cérebro, ele só vai gerar uma ação se ele entender que aquela ação vai ter uma recompensa e vai ter um prazer. Que ele não vai ter energia desperdiçada. Só isso. Então, por que é importante você cuidar da sua mentalidade? Por que é importante você ter uma mentalidade vencedora? Porque, às vezes, você está paralisado, você não consegue agir. As pessoas não conseguem agir, elas não conseguem ter ação e elas não entendem o porquê. Cara, a guerra é mental. O seu cérebro vai te sabotar o tempo todo. Ele só vai ajudar você a agir quando ele acreditar que aquilo não é desperdício de energia. Quando ele falar, é difícil, não vou conseguir, ele não vai agir. Então você precisa ter ensaios mentais. Fecha o olho, faz um ensaio mental. Fala, cara, imagina você fazendo alguma coisa. Imagina você realizando alguma coisa. Imagine a recompensa de alguma coisa. Meus cachorros estão latindo aqui. Ops! Ops! É assim mesmo, viu? Ah, já sei. Chegou a governanta aqui da casa. Tá? Mas vamos lá, continuando. O seu cérebro só vai agir quando ele achar que tem recompensa. Se eu falar assim pra você, cara, vamos sair correndo aqui, vamos correr. Ele, tá, mas vamos pra quê? Qual o objetivo? Tem uma meta? Tem uma recompensa? Estamos treinando pra alguma coisa? Não, só pra cansar? Eu não corro, vou cansar muito. Não vou. Não vou. Agora, imagina se eu falar pra você o seguinte, ó, você vai agora de onde você está, você vai começar a andar 100, 200 quilômetros, do jeito que você está. E lá no final desses 100, 200 quilômetros vai ter uma recompensa, R$1 milhão. Você não vai pegar nada, você não vai pegar água, você não vai pegar absolutamente nada, você não vai pôr calçado, você vai sair do jeito que você está e você vai ter que caminhar 100, 200 quilômetros. Se você fizer isso, você ganha R$1 milhão. A maioria aqui vai falar, eu vou fazer. Por quê? Porque o seu cérebro já entendeu que vai ter uma recompensa, que aquela ação não vai ser desperdiçada, porque está garantido em contrato, você vai ter a recompensa. Ponto final. Então, as suas ações sempre vão seguir as suas crenças, beleza?